Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Uma ótima semana para você, segunda-feira, segunda-feira que seria a segunda-feira de carnaval. Aqui nós estamos com o nosso feriado cancelado, nós estamos já todo vapor aqui trabalhando aqui no escritório e nós anunciamos que faríamos essa live hoje para esclarecer algumas dúvidas que foram enviadas com relação à live que foi feita no sábado à noite referente às questões do CRM, para as pessoas que são formadas no exterior e também a questão do exame do Revalida. Nós acabamos recebendo mais de 600 comentários. Eu quero inclusive agradecer a todas as pessoas que participaram conosco dessa live no sábado, e acabou ficando impossível dar uma resposta individual para cada um. Por isso eu resolvi fazer essa nova live hoje à noite, rapidinho aqui para tecer alguns comentários. E olhando todas as perguntas que foram feitas, elas eram ali muito parecidas, a temática toda parecida. Então eu vou fazer um resumo de tudo que nós falamos aqui, de modo a tentar responder, aliás, todas as indagações que foram feitas ali na live de sábado à noite, ok? Vamos lá. Então nós tratamos aqui no sábado a respeito da questão da inscrição no CRM para os médicos formados no exterior. Eu quero começar falando sobre isso. O que nós entendemos? Nós entendemos que a legislação brasileira ela é uma legislação que tem várias lacunas e algumas inconstitucionalidades, inclusive algumas inconstitucionalidades bastante patentes, bastante fortes, assim, que são, ao meu ver, inclusive, inconstitucionalidades insuperáveis que em algum momento o Poder Judiciário vai ter que resolver. Pessoal, eu preciso de 10 segundos, porque aqui a gente está fazendo ao vivo no meu escritório, eu preciso fechar uma porta aqui porque tocou a campainha. Me aguardem aí. Vamos lá, coisas do ao vivo. Agora está preparado aqui. Então vamos lá. Por conta dessas inconstitucionalidades, os médicos que trabalham no programa Mais Médicos, independente da sua nacionalidade inata, eles são sujeitos, segundo a nossa legislação, artigo 16 da Lei 12.871 de 2013, ele diz que esses médicos são obrigados a se sujeitarem à fiscalização do CRM, recebem um registro chamado RMS do Ministério da Saúde e são obrigados a fazer pós-graduação. E o edital de chamamento público diz que eles só recebem a bolsa que é a remuneração mensal, na verdade, que é o salário, mediante a comprovação do cumprimento da carga horária da pós-graduação feita em instituição brasileira devidamente credenciada pelo SUS. Com um contrato de 3 anos no programa Mais Médicos, sendo obrigado a fazer pós-graduação em universidade brasileira e passando por uma série de avaliações que tanto o edital quanto a legislação determinam, é evidente que esse profissional está experimentado para o exercício da medicina, de modo que nós desenvolvemos esse pensamento e acreditamos nessa tese de que o exercício da atividade no programa Mais Médico, por si só, ele já é suficiente para revalidar o diploma de todas as pessoas que foram formadas no exterior. Aqui nós falamos tanto dos brasileiros quanto também das pessoas de nacionalidade nata diversa, no caso dos cubanos que ficaram no Brasil. Mais uma vez, vai aqui a nossa posição de parabenização para todos aqueles que enfrentaram a dificuldade do regime, a imposição do regime de Cuba e se dispuseram a ficar aqui, passaram por muitas dificuldades e estão aqui ajudando a construir hoje a nossa nação, certo? Se livraram de um regime ditatorial, enfrentaram a dificuldade e ficaram aqui conosco. Então, veja bem, aqui vou partir da pergunta do Júlio aqui para concluir essa etapa. O Júlio está perguntando assim: doutor, boa tarde. Após cumprido todos esses requisitos do programa, qual legislação efetiva nos garante a revalidação? Sabe o que acontece, Júlio? Presta atenção, não é uma legislação. Se fosse uma legislação que garantisse a revalidação, ficava fácil a resolução, talvez nem precisasse exatamente de uma ação judicial. É um conjunto de legislação. Primeiro,
A lei que trata do Revalida, ele diz que a razão de ser do Revalida é verificar as competências do profissional que se formou fora do Brasil para o exercício da atividade profissional de médico no Brasil. É natural que seja assim, porque as instituições de ensino superior brasileiras são fiscalizadas pelo Ministério da Educação. As instituições de ensino superior fora do Brasil não têm essa fiscalização. Então, quando alguém se forma em qualquer curso fora do Brasil, ele tem que passar por um processo de avaliação interna para saber se ele cumpriu a matriz curricular básica, se ele tem condições de exercer a profissão, muito mais ainda na medicina, onde vocês lidam diretamente com a vida. Agora a pergunta, eu vou responder devolvendo a pergunta para você, Júlio César Castro. O médico formado no exterior, independente da sua nacionalidade nata, que tenha vindo para o Brasil, trabalhado no Mais Médicos, vamos pensar num período mínimo de 3 anos. Pela nossa lei, ele fez pós-graduação em universidade brasileira credenciada pelo SUS. Durante esse período, ele foi fiscalizado pelo CRM. A lei estabelece punições caso ele não cumpra bem a sua atividade. Então, se ele permaneceu no contrato, é porque ele desempenhou a atividade a contento. Ele recebeu uma autorização do Ministério da Saúde para o exercício da medicina e a lei diz que o simples ingresso no programa Mais Médicos é suficiente para validar a condição dele de médico no Brasil. Ou seja, será que ao exercer a atividade, de acordo com todos esses requisitos e ainda em condições, na maioria dos casos, inóspitas, onde se requer do médico muito mais habilidade do que equipamentos, ele não estaria já experimentado? O próprio programa já não deu condições para que ele fosse, para que tivesse sido aferida as suas competências para o exercício da medicina? Sim. E aí nós temos uma questão constitucional, porque a Constituição diz, artigo 5º, inciso 13, que o exercício da atividade profissional é livre em todo o território nacional. Então, a partir do momento em que um órgão governamental, no caso o Ministério da Saúde, emitiu uma habilitação profissional e a lei disse que essa habilitação é suficiente para reconhecer esse profissional como médico, é inconstitucional a limitação do exercício profissional dele. Dizer que ele não pode mais exercer a medicina e que esse período todo que ele ficou lá no Mais Médicos simplesmente morreu. E aí quando se trata, por exemplo, dos médicos cubanos, a situação piora, porque eles que ficaram no Brasil, a maioria, né, dos médicos cubanos que ficaram no Brasil, eles exerceram atividade no Mais Médicos por muito mais tempo, inclusive 7 anos, certo? Exerceram atividade no programa Mais Médicos, ou seja, eles estão devidamente experimentados. Aqueles que são maus profissionais, que não podem de fato, que não têm de fato condições para o exercício da medicina, foram excluídos a tempo do programa, não ficaram lá. O fato é que esse período de atividade não pode ficar à toa, esse é o começo. Aí nós temos uma situação que corrobora com tudo isso, que é a situação da pandemia, e eu não quero falar aqui do ponto de vista do senso comum, não é a questão do ponto de vista do senso comum, certo? Que todo mundo sabe, pandemia, todo mundo está sofrendo, muitas mortes, né? Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós tivemos uma série de alterações legislativas no Brasil. Nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde que criou um cadastro nacional de profissionais da área da saúde específicos para atuar na linha de frente do Covid. Falei para vocês no sábado, convocando pessoas, por exemplo, da assistência social, convocando médicos veterinários, inclusive, para fazer parte desse cadastro, que são pessoas que podem ser convocadas para atuar no trabalho da linha de frente do Covid, né, contra a Covid, aliás. E também tivemos uma medida provisória que reduziu a quantidade de dias letivos nos cursos e permitiu que o formando em medicina obtivesse a sua diplomação, tendo cumprido 75% do internato, ou seja, teve uma redução da carga horária para que ele alcançasse a efetiva condição de graduado e pudesse atuar como médico. Então, pensa bem, a Constituição ela prevê o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e prevê também o princípio da dignidade da vida humana. Então, o que é mais razoável? Não quero aqui desqualificar ninguém, mas eu tenho de um lado uma lei que diz que aquele que está se formando em medicina, ele pode exercer a medicina já com 75% da carga horária de internato cumprida, não precisa mais exercer 100%. Natural, estamos em período de pandemia, precisamos facilitar para as pessoas, para os médicos atuarem. Considero natural. Só que de outro lado eu tenho médicos que trabalharam por 3 anos, 2 anos ou por 7 anos o programa Mais Médicos, que receitaram, inclusive hoje eu conversei com um médico brasileiro do programa Mais Médicos, ele estava mandando para a gente as documentações,
E ele estava dizendo, falou, olha, eu receita aqui, eu emito receita, por exemplo, receita de remédio controlado, né? Aquela receita, eu não sei dizer, aquela receita azul, né? Que fica retida na farmácia. Falei assim, eu emito essas receitas. Então o que vai? Quer dizer que amanhã o meu contrato acaba e a minha receita não tem mais validade? Então eu tenho de um lado o médico que não terminou o curso pode atuar. E aquele que já está há 7 anos exercendo a medicina em condições difíceis, que já tem relacionamento com a comunidade, que já emite receita, que já atua, não pode atuar. E a Constituição diz que o exercício profissional foi livre. Esse médico que atua há 7 anos, ou há 3 anos, ou mesmo há 2, ele não atua à toa. Atua, né? Enfim, ele não atua ao acaso, ao léu. Muito pelo contrário, ele só atua porque ele passou em um processo de chamamento público e porque durante o período de execução daquele contrato ele fez pós-graduação e mês a mês ele comprovou o cumprimento da carga horária naquela pós-graduação fornecida por instituição brasileira credenciada pelo SUS. Ou seja, o grau de exigência durante o período de exercício da atividade do mais médico do profissional é muito maior do que simplesmente um profissional, por exemplo, terminar o curso de medicina. Entendeu? Que ele não tem obrigação nenhuma de fazer uma pós-graduação, ele não é obrigado. Quem vai para o mais médico, além de tudo, é obrigado, entendeu? Olha a diferença, então, do que eu estou falando. Olha a diferença de proporcionalidade. Quando eu falo em questão de proporcionalidade, eu estou falando em princípio constitucional. A nossa Constituição diz que os atos administrativos e toda manifestação da administração pública, ela é feita por meio de atos administrativos. Então, quando a administração pública, ela, por exemplo, contrata alguém, ela diz que pode contratar ou ela diz que não pode contratar nenhuma pessoa, ela está emitindo um ato administrativo. Esse ato administrativo tem que cumprir princípios legais e tem que cumprir princípios constitucionais. Os princípios que fundamentam a República Federativa do Brasil, a dignidade da vida humana, tem que cumprir o princípio da livre iniciativa. E aí eu não tenho aqui o princípio da finalidade, a finalidade não está alcançada, tem alguma coisa errada. De um lado, portaria do Ministério da Saúde, convocando inclusive médico veterinário, né? Convocando não é para dizer que os médicos veterinários, que são profissionais extremamente importantes, estão trabalhando em hospitais, não é isso que a gente está dizendo. Não vamos ser simplistas, né? Mas é criando um cadastro lá dos profissionais que atuam na linha de frente do Covid e colocando eles, excluindo os profissionais formados no exterior, mesmo os que participaram do Mais Médico, gente, é inconstitucional, entendeu? Então, sim, todas as perguntas relacionadas a isso passavam por isso. Eu não preciso de uma legislação, eu tenho a aplicação da Constituição. Esse período de atuação não pode ficar à toa. Como é que alguém me trabalha 7 anos como médico e vencendo o contrato diz que ele não é mais profissional? Aí ele tem que voltar e fazer uma prova com 100 questões objetivas, como foi essa prova agora, esse último revalido. E quem está lá na ponta, vamos ser sinceros, quem está lá na ponta exercendo atividade no Mais Médico não tem nem tempo para estudar, para fazer 100 questões objetivas. Entenderam? Então está errado, precisa ser feito um movimento judicial, precisa ser feito um movimento de todas as formas para que esse período de exercício da atuação no programa Mais Médico seja reconhecido para fins de validação do diploma dessas pessoas que formaram no exterior. Nós estamos em período de pandemia. Como eu falei para vocês, já tivemos uma série de alterações legislativas que tornaram sem sentido, ao meu ver, tornaram inconstitucional a forma de tratar com esses profissionais formados no exterior. Entenderam? Agora, quando se fala em questão constitucional, nós estamos aqui mostrando um complicador, porque nós estamos buscando uma solução judicial para esse problema, certo? Porque a situação da pandemia permite que se busque liminarmente, inclusive, a inscrição provisória desses profissionais no CRM, mas também é possível que se busque a validação, o período de atuação no Mais Médicos como período suficiente para a revalidação desses diplomas. Agora nós temos aqui um debate de caráter constitucional e por isso que efetivamente nós sabemos que essa é uma matéria que vai chegar para debate nos nossos tribunais superiores, no STJ, no STF, e nós precisamos então que todas as ações feitas em nível nacional estejam devidamente fundamentadas e preparadas para isso, para que haja uma solução em definitivo para o caso. E uma outra situação que nós debatemos é a situação do INEP por conta do Revalida, que é uma questão que tem preocupado muitos profissionais agora nesse período quem fez a prova. Por quê? Porque a lei que trata do Revalida, a lei de 2019, ela foi bastante clara dizendo que a razão de ser, a finalidade da prova do Revalida é
aferir as competências do profissional para o exercício da medicina e disse que essa prova seria feita em 2 etapas, uma teórica e uma prática. Acontece que o INEP, a despeito da determinação na lei, agindo com um grau de autonomia que eu entendo que ele não possui, que a lei não lhe concedeu, criou dentro da fase teórica uma subfase de prova objetiva de caráter eliminatório com 100 questões e uma prova discursiva com 5 questões que só é corrigida mediante uma quantidade mínima de pontuação que o candidato teria que alcançar na prova objetiva. Ao fazer isso, o INEP acabou por descaracterizar a principal razão de ser do Revalida, que é verificar a competência para atuação médica. Não é um vestibular para eliminar concorrência. Não é possível falar que se avalia a competência do profissional avaliando simplesmente dizendo que não se corrige uma prova discursiva pelo fato de ele não ter acertado uma, 2 ou algumas questões objetivas. Se a lei disse que a prova tem 2 etapas, uma teórica e outra prática, significa que os candidatos que se inscreveram têm o direito de serem avaliados no na fase teórica, como sempre foi, gente. Olha, antes da pandemia, a prova do Revalida, ela somava a parte objetiva com a parte discursiva. Agora, bem na época da pandemia, criou-se uma metodologia que dificultou muito o acesso, porque tem pessoas que foram muito bem na prova discursiva e, portanto, têm um bom conhecimento teórico suficiente, né, certo, para ser aprovado, mas que não consegue ir para a segunda fase pelo simples fato que o INEP está se negando a corrigir a prova discursiva porque não alcançou a pontuação mínima na prova objetiva. E se houvesse a somatória das duas, ele alcançaria a pontuação mínima para ir para a segunda fase. E nós precisamos de profissional. Se eu estou admitindo um profissional da medicina que não terminou o curso, que só tem 75% de formação, por que motivo o INEP está deixando de fazer a correção no todo, de fazer a avaliação integral do candidato que participou da prova teórica do Revalida? Entenderam? Não bate essa situação momentânea. Parece um discurso casuísta. Alguém poderia dizer isso, né? Não é um discurso casuísta porque o princípio da dignidade da vida humana é um princípio constitucional. Ele é legal, e erigido à condição de princípio primordial da Constituição Federal, certo? Então, a pandemia é casuísta, né? Ninguém esperava que tivesse pandemia. Agora, se tem pandemia e a pandemia levou a permitir que alunos com 75% da formação obtivessem o diploma, não sou contra, por favor, não quero que nenhum colega meu, conterrâneo meu brasileiro vai pensar, tá atacando a gente. Não, de modo algum, não é isso. Mas é porque nós continuamos precisando de profissionais de saúde. Se a legislação permitiu que haja essa formação com 75% da carga horária, ora, por que motivo vai colocar impedimento? Por que foi mudar o critério de correção da prova do Revalida exatamente agora? E mais, criar uma subcategoria de avaliação que não está prevista na lei. A lei falou que tem 2 etapas. Certo? 2 etapas, uma teórica e uma prática. E que a parte eliminatória é a teórica para a prática. Ou seja, o candidato tem direito de ser avaliado no todo. Se no todo ele não alcançou a pontuação necessária, então aí ele realmente não passa para a segunda fase. Agora, se no todo ele alcançou a pontuação necessária, ele tem que ir para a segunda fase. O que não pode é o INEP criar uma submodalidade eliminatória dentro da fase teórica. Extrapolou os limites da sua competência e, principalmente, deixou de cumprir um princípio do direito administrativo. Meus colegas juristas acompanham aí, né, esse debate. Eu particularmente, eu sou professor de direito administrativo, então gosto muito de ficar falando dessas coisas, né? O princípio da finalidade, o princípio da supremacia do interesse público. Qual é o interesse público nessa conduta, nessa normativa do INEP consistente em criar essa submodalidade pela primeira vez? Agir diferente do que vinha agindo exatamente no momento em que todo o arcabouço legislativo brasileiro leva para a facilitação da atuação dos profissionais de saúde. Mas você está dizendo então que o profissional de qualquer forma? Não, eu estou defendendo aqui profissionais que já foram experimentados, um programa mais médico, que já estão trabalhando, que já tem pós-graduação, entendeu? Que tem como comprovar sua conduta, e estou defendendo aqueles que, somando a pontuação na prova
objetiva com a discursiva do INEP, alcança a pontuação mínima para ir para a segunda etapa e nós precisamos desses profissionais atuando. Na verdade, eu entendo, inclusive, que para o caso dos profissionais que são do programa Mais Médicos, eles nem precisariam, no mínimo, da segunda etapa do Revalida. Mas nós não temos como buscar isso judicialmente nesse momento, então as ações judiciais que têm acontecido são mandados de segurança contra a conduta do INEP para levar o INEP a fazer a correção integral da prova teórica, certo? Então, não sei se deu para deixar um pouco mais claro. No sábado a gente fez uma live mais longa. Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Mas o que fazer para que o judiciário compreenda esse senso comum? A Morgana está perguntando. Morgana, demanda, fazer boas demandas, né? Ações judiciais bem fundamentadas, conversas, despachos, sustentações. Ela é a movimentação, não tem jeito. Nós temos uma legislação que está em evolução. Nós já melhoramos muito em muitos aspectos da legislação e agora, para que a gente possa avançar mais, é necessário que a gente movimente o judiciário para criar boas jurisprudências. As boas jurisprudências, elas nascem das boas ações judiciais que são propostas. Os médicos foram avaliados, acolhimento pelo MEC em Brasília, exatamente, né? Mais uma questão referente ao Mais Médicos, dizendo que no acolhimento eles já passaram por uma avaliação também, então eles já têm uma etapa a mais cumprida. Dr. Rogério, e os médicos brasileiros formados no exterior que não participam dos Mais Médicos? Muito bem lembrado, Fernando, eu realmente ia falar sobre isso. Os médicos brasileiros formados no exterior que não participam do Mais Médicos. Nesse caso, nós temos uma situação um pouco diferente, né? Nós temos já muitas jurisprudências em vários estados, não é unânime nessa situação, mas existe jurisprudência que em vários estados do Brasil, autorizando também a inscrição desses médicos no CRM de forma provisória em razão da situação da pandemia, por conta da alteração da legislação que eu mencionei para vocês, né? A portaria do Ministério da Saúde, que convocou diversos profissionais para trabalhar na linha de frente do Covid, e também essa questão de permitir que mesmo os estudantes do curso de medicina com 75% da carga horária de internato já possam receber a diplomação e atuar como médicos. Inclusive, para você ter uma ideia, Fernando, nós temos no estado de São Paulo, por exemplo, uma ação coletiva proposta pela Defensoria Pública do estado de São Paulo, pedindo que haja a autorização para que esses médicos também façam a inscrição, ainda que provisoriamente, no CRM. Então, no caso desses médicos brasileiros formados no exterior que não participam do Mais Médicos, a ideia é buscar a inscrição apenas provisória. A ação judicial não tem condições de pedir a inscrição em caráter definitivo, para que o CRM, no curso do exercício da atividade profissional dele, faça a avaliação dele e, se for o caso, se ele demonstrar que não tem condições, aplique as penas cabíveis, o desligamento, faça a fiscalização da atividade dele durante o período em que ele estiver exercendo. Então, existe uma limitação. Se não participa do Mais Médicos, não é possível buscar a inscrição definitiva, mas existem posições jurisprudenciais aí também no sentido de permitir a inscrição provisória no CRM. Mas a Constituição é respeitada quando alguém com poder puder fazer algo por ela. Edgar Sanches, veja bem, Edgar Sanches, é isso mesmo, a gente sabe que existe um jogo de poder com a Constituição, só que também é o seguinte, né? Eu, como advogado, não posso desistir, porque a nossa razão de ser é buscar a justiça mesmo. Então, a gente pode forçar uma jurisprudência, e forçar no bom sentido. Quando eu digo forçar uma jurisprudência, é fazendo boas ações judiciais, que com toda certeza tem julgamentos também contrários, não existe nenhuma ação judicial que seja 100% garantida, mas para isso existem recursos, e assim você leva o judiciário a fazer um debate, e esse debate, no final das contas, ele pode gerar inclusive uma nova legislação. Eu acho que se houver um pouco mais de coesão nas ações feitas por vocês, aí é o caso, a importância da associação que eu mencionei no sábado, da Doctors Reserve, que veio para isso, que veio para dar força, né, coletiva nesse debate. Certo? Vamos ver mais aqui. Mais alguma pergunta? Muito bom tudo isso. Você está falando, pelo que nós podemos fazer, se esse Conselho Regional de Medicina não reconhece, faz pouco. Tá dizendo que o Conselho Regional está fazendo pouco pela saúde. Para isso que tem que ser feita ação judicial. Também que quando a gente está diante de uma situação, não adianta a gente ficar também
olhando para a situação e se lamentando diante dela. Nós precisamos buscar a via corretiva necessária, e nesse caso o que tem à disposição de vocês são as ações judiciais especialmente, né? Já existem muitas jurisprudências, tem vários advogados fazendo essas ações, então tem decisões favoráveis, tem decisões desfavoráveis também, mas decisão desfavorável se encara, se enfrenta, se recorre, entendeu? É assim que faz. Se a gente se não tivesse essa resistência, não teria razão para fazer ação. Então não adianta. O problema existe, vai mudar por meio de uma ação coordenada, de uma ação organizada, de uma ação coesa, de uma ação bem fundamentada, né? É isso que leva à transformação necessária. Eu não tive a oportunidade de entrar no Mais Médicos e depois de 3 anos acontece essa injustiça com a prova do Revalida. A prova do Revalida acabei de explicar. Eu acho que o INEP de fato extrapolou as suas competências e vão para cima, gente. Vão para cima, entendeu? Busquem os seus direitos. Busquem, não fiquem se lamentando diante do problema. Importante vocês buscarem a efetivação do direito de vocês. Como fazer esse movimento e fazer cumprir a lei? Por meio de ações judiciais individuais e também por meio da movimentação das associações. Eu particularmente estou aqui agora representando também essa associação, a Doctors Reserve, que eu falei com vocês sobre ela, que a gente vai postar mais material sobre a associação, que ajuda muito porque permite fazer demandas coletivas. Nós vamos habilitar a associação em todas as ações movidas pelo Ministério Público, movidas pela Defensoria Pública, para que ganhe força processual esse debate. E a associação também vai buscar caminhos de viabilização desses direitos em todas as fontes, inclusive politicamente, junto aos representantes no Congresso. Roberto, excelente interpretação jurídica, obrigado. Neuza, realizamos provas eliminatórias em Brasília e só vamos para os municípios trabalhar se as provas nas avaliações de saúde, se aprovados nas avaliações de saúde e educação. Exatamente, ou seja, ela está dizendo também sobre o programa Mais Médicos, né, a Neuza. Está dizendo que antes de começar, eles também realizam provas eliminatórias em Brasília. Ou seja, não é só uma fiscalização que existe no decorrer do contrato, no início também existe. E aí, gente, para quem está fazendo as demandas, como essa aqui é uma live para a gente esclarecer as dúvidas, né? Para quem está fazendo as demandas judiciais em todos os níveis do Brasil aí, e eu não estou falando só de mim, tá? Não estou falando apenas de mim. Eu sou advogado, tenho essas ações também, mas tem muitos outros advogados fazendo essas ações. Para quem está fazendo, essa é uma opinião minha. Aí é muito importante que vocês reúnam toda a documentação possível que vocês tenham. Inclusive, quem tem a documentação referente a essa prova da acolhida, ela pode ajudar muito. As documentações referentes ao certificado de conclusão das especializações, carga horária cumprida. Muitos médicos, como eles vão para cidades pequenas, eles são homenageados, os prefeitos dão carta de homenagem, dão prêmios, né? Menções honrosas. Esse tipo de documentação toda ajuda no encaminhamento da ação judicial. Nós tivemos um caso, né? Inclusive em Santa Catarina, com uma jurisprudência favorável do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, referente ao médico cubano, que ele conseguiu, com uma decisão no TRF da 4ª Região, TRF4, o direito da inscrição definitiva no CRM por conta do transcurso do tempo, mostrando que o período que ele atuou ali, todo o tempo que ele atuou, de fato era mais do que comprovado que ele tinha habilidade, que ele tinha aptidão para o exercício da medicina. E o interessante é que a legislação diz que esses médicos que são chamados de intercambistas, né, eles podem atuar também, por exemplo, na supervisão de outros médicos. Olha que absurdo, gente, como é que pode? Isso que eu estou falando, eu tenho uma receita na minha mão, aí amanhã acabou o contrato médico, aí o cara que me deu a receita aqui não é mais médico, e eu não sou mais paciente, conta isso para minha doença, entendeu? Revoga a doença também, ué. Revoga a doença do povo. Essa doença não vale mais, porque acabou o contrato médico, ele não é mais médico, o remédio é mais remédio. Isso é uma coisa esquisita, sabe? Não está certo isso. E não é uma questão que foi criada agora, né? Não foi. Na verdade, a gente até melhorou um pouco. Não foi criado agora, que a gente está em evolução. E qual o caminho a seguir nesse momento para a correção da prova discursiva? Mandado de segurança, Fernando Alves. Certo? O caminho agora é esse, mandado de segurança, porque envolve um questionamento quanto ao edital, porque o edital do INEP extrapolou os limites da sua competência. O INEP, aliás, ao fazer o edital, extrapolou os limites da sua competência e também
não observou o princípio da finalidade. O princípio da finalidade é um princípio fundamental do direito constitucional administrativo. Se necessário, começar o processo para regulamentar a lei do revalida. Sim, é possível começar o processo. O que devemos fazer para voltar a ser como antes? Voltar a ser como antes seria voltar a fazer a correção da prova como se fazia anteriormente, né? Isso aí é por meio da ação judicial, não tem outro caminho. Gente, eu fiz alguma coisa aqui que eu não sei o que eu fiz. Aqui, eu inverti a câmera, desculpa. Né? Eu tenho que trazer meu filho de 5 anos aqui para me ajudar a mexer na tecnologia, né? Enfim. Fernando Alves, competências que se complementam na prova teórica. Eu sou advogado em outro país, olha que estou dando uma olhada aqui em esse país que não tem uma observação da lei, não acredito nisso. Veja bem, deixa eu ver se eu consigo pronunciar seu nome aqui. Ó. Iosvani Manuel Pérez, meu colega advogado. A gente tem várias dificuldades com relação à legislação, mas nós temos um poder judiciário também que pode resolver o problema e esse é o nosso desafio, né? Você que é o meu colega advogado, nós sabemos que essas coisas acontecem, nós temos uma bagunça legislativa e o Brasil, convenhamos que realmente virou uma bagunça, uma disputa de poder gigante nos últimos anos, então a nossa atuação fora do poder, movimentando o poder judiciário, ela é fundamental para ajudar nessa organização legislativa. Não entendo por que tantas pessoas envolvidas no processo de revalidação não enxergam o descumprimento da lei do revalida. Isso já falamos sobre isso. Doutor, as modificações à revalida são produto de autorização do Bolsonaro ao CFM para supervisionar o INEP, só para nos perseguir? Eu acho que não. Eu de verdade não acredito nessa tese. Eu não acho que vocês sejam necessariamente perseguidos, não. Eu acho que o que tem acontecido é que a legislação virou uma bagunça mesmo, entendeu? A legislação virou uma bagunça e existe sim por parte do Conselho uma tentativa de reserva de mercado absurda, né, desnecessária, porque a gente está longe de ter um padrão com a quantidade suficiente de profissionais, mas eu acho que na verdade é o seguinte, esse debate demorou muito para vir à tona, está vindo agora e depende da gente fora do poder movimentar o poder judiciário e fazer também as exigências devidas para que as coisas se assentem, entendeu? Para que as coisas se assentem e se coloquem. Então eu acho que é isso que está acontecendo. Então existe violação da lei, que acontecerá com os violadores. Olha, o que tem... Gente, veja bem, para encerrar aqui, quando a gente fala sobre essa questão, a INEP extrapolou os limites da lei e tal, porque direito não é matemática, e as coisas não são objetivas, não é 2 mais 2, porque existe interpretação da lei. Agora, é claro que existe interpretação que é absolutamente fora da razoabilidade. Eu entendo que essa interpretação que o INEP, inclusive, respondeu, Fernando, eu tenho falado com o Fernando, aliás, um grande abraço, Fernando, né? Meu irmão já do INEP, tem falado sempre comigo aqui, a filha dele está nessa situação. Fernando, eu acho que sua filha tem que entrar com mandado de segurança, né, providenciar a documentação referente à inscrição no Revalida, providenciar o resultado da prova, porque realmente é um absurdo. E o Fernando, ele é um grande ativista na defesa do direito de todos vocês e ele, inclusive, já questionou o INEP em relação a esse edital e o INEP respondeu para o Fernando dizendo que estava usando o poder discricionário dele. Na administração pública existe a discricionariedade. Certo? Só que aqui ele exagerou na discricionariedade, porque ao criar uma prova de caráter eliminatório, ele acabou criando uma norma restritiva de direitos. E pelo nosso sistema jurídico, você não cria normas restritivas de direitos senão por meio da lei, certo? Senão por meio da lei. Então, INEP, você não tem essa competência para criar restrição de direito. Ao criar uma submodalidade eliminatória, você criou uma subnorma que restringe direitos alheios e a restrição de direitos não é devida senão por meio de lei, certo? Dentro do limite que a Constituição determina. A decisão da autoridade administrativa não pode culminar com a criação de uma norma restritiva, a não ser que a legislação tenha, a não ser que a lei escrita tenha expressamente dado essa competência para a autoridade e nesse caso não deu essa competência para o INEP, entenderam? Certo, pessoal? Espero ter respondido.
boa parte eu condensei em temas, né? Não dava para ler todas as perguntas, então, mas todas estavam me perguntando sobre isso. Na verdade, é quase que uma repetição do que nós falamos ali, só que de forma mais resumida, com um pensamento um pouco mais organizado. E tentei responder todas as dúvidas de vocês. Do mais, vocês nos encaminhem também pelos e-mails, né? Eu vou escrever aqui no feed do nosso e-mail, né? Tem a Associação Doctors Reserve, que está à disposição de vocês, especialmente dos médicos cubanos também, certo? E nós estamos aqui à disposição de vocês. Eu não tenho dúvidas de que um movimento organizado pode alterar essa situação e nos próximos dias, aliás, os próximos dias serão bastante importantes porque nós teremos resultados de várias liminares no Brasil, tanto liminares que tratam da autorização para a inscrição provisória no CRM, quanto também as liminares dos mandados de segurança para mudar o critério de correção do INEP com relação ao Revalida, certo? Nos próximos dias nós vamos começar. Agora, esses dias, mesmo havendo a suspensão do período de carnaval, tem um período meio parado mesmo, mas acredito que já a partir do final dessa semana, quinta, sexta-feira, a gente já pode começar a ter os resultados das liminares dos mandados de segurança específicos nas questões referentes à prova teórica do Revalida. Deus abençoe vocês, um grande abraço.